Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos. Hoje nós vamos fazer a nossa apresentação um pouco diferente de que nós fazíamos antes, já fizemos antes. Nós vamos despertar em vocês a procura do sentido de cada uma das frases que vão ser anunciadas aqui. E pela percepção que vocês têm imediatamente, a descoberta de Deus em cada uma dessas frases. Porque os autores estavam ligados diretamente, ou estão ligados diretamente a Jesus e na condução de todos nós até Ele. Quando fizermos o anúncio da frase, se alguém não entendeu, é só levantar um pouquinho a mão assim, eu repito, para que todo mundo perceba exatamente o que a frase quis dizer. Nós vamos pedir para a irmã Célia, quando começarmos a falar sobre as frases, ela tem o crachá de cada um dos palestrantes que vão interagir conosco. Então, vocês perceberão a mudança, o tipo de participação de cada um deles. E o objetivo também, porque cada um tem um tempo diferente da sua manifestação. Frases espíritas que nos fazem refletir a bondade do Pai Celestial. No Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos no seu capítulo 5º a lição Bem-aventurados aflitos. E no seu item 3, Justiça das aflições. Kardec nos diz: as recompensas que Jesus prometeu aos aflitos da terra só podem ter lugar na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso. Mais que isso, seria um engodo. Mesmo com esta certeza, dificilmente se compreende a utilidade do sofrimento para ser feliz. Direis que assim é para haver maior mérito. Mas perguntamos, por que sofrem uns mais que outros? Porque nascem uns na miséria e outros na opulência, sem nada haverem feito para justificar esta situação. Mas o que menos se compreende é verem-se os bens e os males tão desigualmente divididos entre o vício e a virtude, e homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus, que não prosperam. Ao contrário. E homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus, que prosperam. A crença no futuro pode consolar e incutir paciência, mas não explica tais anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite Deus, não é possível concebê-lo sem o infinito das perfeições, devendo ser todo poder, justiça e bondade, sem o que não seria Deus. Sendo Ele soberanamente bom e justo, não deve agir por capricho e com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, portanto, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser
justa. Eis do que se deve cada um compenetrar. Deus pôs os homens na pista dessa causa por meio dos ensinos de Jesus. E hoje, julgando-os assaz amadurecido para a compreenderem, revela-a completamente pelo Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Atentem para a leitura de cada uma das frases e percebam o conteúdo intrínseco de cada uma delas, relacionado ao seu autor. Cada autor relacionado ao exercício do projeto divino da terceira revelação. Então, as frases de agora continuam sendo de Allan Kardec. Os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Pense no íntimo desta frase o que ela quis dizer e pela justiça de Deus que ela representa. A segunda frase. O homem é, assim, o árbitro constante de sua própria sorte. Ele pode aliviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça dependem da sua vontade em fazer o bem. Ótimo. Pelo menos até agora ninguém teve dúvida. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Mais uma de Kardec. A felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do estado material do meio em que se acha. Aquela diferença entre estar desencarnado e encarnado. Nenhuma dúvida? Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo dele se coloca, se procura tomar vingança. Esta é mais profunda. O corpo existe tão somente para que o espírito se manifeste. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim
os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Honrar o pai e a mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitudes, como eles fizeram por nós na infância. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus toma a criança como símbolo dessa pureza, como a tomou por símbolo da humildade. Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fosse feito, mas fazei-lhe, ao contrário, todo o bem que está em vosso poder fazer-lhe. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Isso é um puxão de orelha também, né? Ajude ao que erra. Seus pés pisam no mesmo chão. E se você tem a possibilidade de corrigir, não tem o direito de censurar. Duas últimas frases de Allan Kardec. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. E como diz o Chico, a frase que fez com que ele se tornasse espírita. Fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo ou fora de qualquer outra coisa. E sim, fora da caridade não há salvação. E o próximo irmão ou irmã que participou conosco nessas frases, Joana de Ângeles. Se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Tudo é importante na vida. Os pequenos atos são preparatórios dos gestos grandiosos e das realizações vultosas. Diz ainda Joana de Ângeles, és livre para imprimir na tua existência o padrão de felicidade ou de aflição com o qual desejas conviver. Concede ao teu próximo os mesmos direitos e favores que esperas receber. O egoísmo é doença que envenena a alma. Vive de tal forma
que deixes pegadas luminosas no caminho percorrido, como estrelas apontando o rumo da felicidade, e não deixes ninguém afastar-se de ti sem que leve um traço de bondade ou um sinal de paz da tua vida. A coincidência é a presença discreta de Deus, propositadamente programada para dar certo na hora exata e nas circunstâncias ideais. Quem se dedica a enxugar as lágrimas dos outros não tem tempo para chorar. A arte de ouvir é também a ciência de ajudar. A caridade em teus atos deve ser a luz que vence a sombra. E agora nós convocamos Emmanuel. O mal é sempre desequilíbrio, e todo desequilíbrio reclama reajuste. Protege o próprio lar contra a perturbação e a desarmonia, mas se a tua ação não surte efeito, aceita a casa em que vives por tua escola de regeneração e de amor. Se tudo não está dando certo, continue. Aceita a casa em que vives por tua escola de regeneração e de amor. Refugia-te no templo à parte dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais a que o Senhor te destinou. Dor, na maioria das vezes, é o tributo que se paga ao aperfeiçoamento espiritual. Isso nós temos ouvido constantemente dentro dessa doutrina. Haja o que houver, trabalha na edificação do bem e segue adiante. Agora convidamos o Chico Xavier para nos dar também as suas frases. Planejar a infelicidade dos outros é causar com as próprias mãos um abismo para si mesmo. Nem sempre terás o que desejas, mas enquanto estiveres ajudando aos outros, encontrarás os recursos de que precisas. O Chico ainda diz: fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Cada ação que você pratica é uma luz que você cria em torno dos seus próprios passos. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. O Cristo não pediu muita coisa.
Não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. O amor não prende, liberta. Ame porque isso faz bem a você, não por esperar algo em troca. Gostaria de dizer para você que viva como quem sabe que vai morrer um dia e que morra como quem soubesse, como quem soube viver direito. Vou repetir. Gostaria de dizer para você que viva como quem sabe que vai morrer um dia e que morra como quem soube viver direito. Por último, trazemos André Luiz. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós outros é a descoberta e o cultivo do bem para que o divino amor seja glorificado. E por último, seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Não intente o que o próprio Cristo ainda não conseguiu. Já a caminho para a finalização, no Evangelho ainda, capítulo 5, agora no item 20, eu não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as situações sociais. Isto, meus caros amigos, prova melhor que todos os argumentos possíveis a veracidade da máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Realmente, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a mocidade florescente são atributos essenciais da felicidade. Direi mesmo que nem a reunião dessas três condições tão invejadas, pois constantemente se ouve, no meio das mais privilegiadas classes, pessoas de todas as idades se lamentarem amargamente da sua condição social. Diante de tal situação, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta avidez a posição daqueles a quem a riqueza parece haver favorecido. Na terra, façam o que fizerem, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, seu quinhão de sofrimentos e de decepções, pelo que é fácil chegar a esta conclusão, que a terra é uma instância de provas e expiações, eu diria, atualmente, porque já estamos a caminho da regeneração. Entretanto, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja voltada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente, pois pelos progressos já realizados, podeis imaginar os futuros, e pelos melhoramentos sociais obtidos, quão fecundos serão os novos aperfeiçoamentos. Tal é a tarefa enorme que deve efetuar a nova doutrina revelada pelos Espíritos. Nesta página, afirmaram isto a Kardec os Espíritos Mensageiros de Jesus, Francisco, Nicolau, Madalena e Cardeal Morlot, em Paris, 1863.
E para encerrar a nossa participação nesta reunião espiritual, queremos homenagear nesta tarde um querido irmão espírita que retornou há poucos dias à pátria espiritual. Ele mesmo vai apresentar a sua frase espírita. Ele disse: o que temos, nós deixamos, o que somos, nós levamos. Graças a Deus. Obrigado pela atenção e que a presença de Jesus esteja sempre na nossa existência.